Fábio Porta está em Roma nesse momento, atendendo um convite da Insieme. Ele vai responder sobre os últimos fatos que estão acontecendo no governo italiano. Todos sabem que hoje um dos seus principais críticos é uma das pessoas mais importantes para os italianos no exterior, no Ministério das Relações Exteriores, o Ricardo Merlo. Como é que você recebeu essa grande notícia, Fábio? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Ricardo Merlo. Conheço o Ricardo há muitos anos, 10 anos de convivência nesta experiência de representar os italianos da América do Sul. O Ricardo Merlo é um parlamentar de experiência, quarto mandato, e penso que temos que destacar a importância que um eleito no exterior, um eleito na América do Sul, hoje seja a capo de uma secretaria que, com muita probabilidade, não, apesar que ainda não foi oficializada esta délega, não, como chamamos na Itália, deve ter, na minha opinião, a responsabilidade da área do departamento italiano no mundo do Ministério de Esteri. Então, eu já cumprimentei o Ricardo Merlo, ele foi muito gentil, como sempre, respondeu que precisa, que quer colaborar não somente comigo, mas com o Partido Democrático em todo, claramente, o que se pode fazer em posições diferentes. O nosso partido, como vocês sabem, é oposição a este governo, mas o assunto é melhorar as condições, os serviços para os italianos no exterior, valorizar mais esta grande comunidade, nós estaremos juntos. O novo governo vai dispor de instrumentos que foram negados durante a sua gestão. Por 2 anos, pelo menos, os recursos destinados aos consulados não vieram. De repente, quem era contra esses recursos poderá, inclusive, usufruir desses recursos. É uma situação bastante estranha essa, não? Sim, situação estranha, que eu, que fui o autor da emenda, com apoio claramente do meu governo, naquela época, do meu partido, não tivemos a satisfação, a possibilidade, a oportunidade de utilizá-la como agora será possível para melhorar os serviços consulares, para acabar com a fila da cidadania, principalmente no Brasil, e atender melhor os italianos no mundo. Mas quando se faz política, quando se faz política a favor, no nosso caso, dos italianos no exterior, não se trabalha para que o resultado seja aproveitado por si mesmo ou pela pessoa, o deputado, o partido que introduziu esta emenda. Então, para mim não é um problema que o novo governo possa aproveitar, possa realizar quanto eu tentei fazer com a aprovação desta lei, desta emenda. Agora, é claro que me pergunto, o MAIE, Movimento do Ricardo Merlo, o mesmo Ricardo Merlo, em várias ocasiões, se declarou contra esta medida. Inclusive, declarou até anticonstitucional o pagamento de 300 euros para a demanda de pedido de cidadania. Então, o que ele vai fazer? Vai prosseguir com a própria proposta, ou seja, como representante do governo, vai pedir a eliminação desta contribuição, ou vai utilizar os recursos que serão quase 8 milhões de euros somente este ano para melhorar os serviços e acabar com a fila como era nas minhas intenções. Isso vai ser uma decisão dele, deste governo. Eu gostaria de conhecer
qual é a posição do novo governo e do sottosegretário Merlo. O chefe de gabinete dele será o atual cônsul da Itália em Porto Alegre, o Occhi Pinti, que é seu amigo, e que defendeu, e sempre defendeu essa taxa da cidadania, e que inclusive tem uma posição bastante diferente, mais aberta com relação aos italianos no exterior, que, vamos dizer assim, a maioria da parte que se conhece da diplomacia italiana. Esse também é um outro fato que eu gostaria que você analisasse. Como é que você vê isso? Bom, então, também nesse caso, se a notícia foi confirmada, me parece que pelo menos os primeiros contatos não, vão nesta direção, seria uma boa notícia também para os italianos no exterior. O Nicola Occhi Pinti é o nosso amigo, posso dizer também o meu amigo na medida que colaboramos não, no consulado de Porto Alegre para implementar ações a favor dos italianos no exterior, se manifestou publicamente e repetidamente, então não é um segredo, a favor desta taxa, pela utilização destes valores, declarando inclusive que, primeiro, somente com a contribuição dos 300 euros se pode resolver o problema da fila da cidadania, e segundo, que realmente é possível fazê-lo em um prazo relativamente curto. Ele chegou até a postar no Facebook informações declarando que com a utilização desta verba se pode resolver dentro um ano, máximo 2, todo o problema da fila da cidadania. Inclusive, o Occhi Pinti sempre declarou que este valor é importante também porque mostra ao governo italiano, à comunidade, à opinião pública italiana, que os italianos no exterior não são somente beneficiários de assistência, de serviços, mas são protagonistas, são responsáveis até, como eu sempre disse, pelas soluções dos problemas deles. Eu penso que Merlo, escolhendo Occhi Pinti, fiz uma boa escolha. Me parece que, como sempre, quando se passa de uma postura de protesta, de oposição, àquela de ser governantes, a pessoa se torna mais realista. A indicação de Occhi Pinti vai nesse sentido. Nós temos que ser mais realistas, menos demagógicos e concretizar as coisas. Eu vou ficar contente porque, mesmo que o governo e o secretário Merlo vai resolver um dia, eu espero, este grande problema, principalmente no Brasil da fila, posso declarar com muito orgulho de ter sido talvez um dos responsáveis desta vitória. Nós estamos tendo problemas, você deve estar acompanhando, com relação a esses recursos que finalmente começaram a chegar. Nem todos os consulados estão adotando uma posição de transparência com relação à aplicação desses recursos. Como é que você vê isso? E parece que há um silêncio em torno disso. A imprensa mesmo tentou obter informações e não consegue saber como é que isso vai ser. E você mesmo dizia que era uma fase crítica esta, de fiscalizar a aplicação desse dinheiro. O que é que você tem de informação sobre isso? Bom, é mais um ponto onde eu espero que este governo, em especial maneira o sottosegretário Riccardo Merlo, possa colaborar. A minha opinião é a seguinte: este recurso foi destinado, e eu, como autor da emenda, fiz questão de deixar claro no texto da lei tudo isso, exclusivamente a melhoria de serviços consulares e, numa maneira mais específica ainda, eliminação daquela que em italiano se chama giacenza, ou seja, tudo o acúmulo, não, dos grandes pedidos de cidadania, ou seja, aquela que mais simplesmente chamamos de fila da cidadania.
ou seja, este valor não pode ser utilizado em contratação de pessoas destinadas a outros serviços, não pode ser destinado a eventos culturais, a assistência social, que tem outro tipo de capítulo, ou seja, nada que não seja referente a isso. Inclusive, quero também lembrar que na última lei financeira, lei orçamentária, não somente nós confirmamos esta importante medida, mas também aprovamos a contratação de novos empregados de ruolo, ou seja, funcionários habilitados que vão chegar ao Brasil, ao exterior, diretamente da Itália. E além disso, também de pessoal chamado personal local, ou seja, pessoas que se podem contratar localmente justamente para auxiliar na solução deste problema. Estamos falando de cerca de 300 novos funcionários. Finalmente, respondendo à pergunta, tanto pela utilização deste pessoal quanto pela utilização de recursos, eu penso que Parlamento, comitês, TGE tem o direito, eu diria que tem também o dever, de exigir informações, explicações em relação à aplicação deste recurso no consulado. Não é nada mais, nada menos que a nossa obrigação assim, de fiscalização que deriva da representação dos italianos no exterior. Não queremos entrar dentro matérias, assuntos específicos do consulado, mas pelo menos numa forma mesmo um pouquinho genérica, geral, nós pretendemos, não exigimos uma informação a respeito da colocação, da aplicação desses recursos. Como é que estão os recursos com relação às últimas eleições em que, já é público e notório, se discutem mais de 10 mil votos somente em Buenos Aires? Olha, o que aconteceu na última eleição foi muito grave, é um episódio que eu posso assim dizer, não é somente relativo à minha pessoa, a dimensão preocupante de uma possível fraude eleitoral é muito grande e é grave porque acaba de modificar não somente os resultados, mas até a distribuição de cadeiras no Senado e na Câmara. Estamos falando de mínimo 15 mil votos, entre 15 e 20 mil votos suspeitos. Tudo isso foi objeto tanto de uma instância apresentada à Corte de Apelo, depois de um recurso apresentado ao Senado, hoje de uma denúncia muito específica na Procura da República de Buenos Aires e nos próximos dias também uma denúncia que será apresentada em Roma. Digo muito grave porque em jogo o futuro do voto para os italianos no exterior. Quero dizer, inclusive, que logo depois das eleições do 4 de março, a primeira pessoa que me procurou manifestando preocupação, mostrando solidariedade e indignação por quanto aconteceu foi justamente o deputado Ricardo Merlo do Maia, que não acreditava que aqueles números eram reais e que me incentivou fortemente a denunciar uma situação, não repetindo várias vezes que eu era moralmente o ganhador da vaga, da cadeira ao Senado, da segunda vaga da América do Sul. Quero dizer isso não para polêmica, mas para indicar também uma questão que é atinente, inclusive, ao novo governo. Eu já parabenizei o Ricardo Merlo e ele tem todo o nosso apoio na medida que vai realizar coisas a favor dos italianos no exterior. Agora, todo mundo sabe que esta indicação do Ricardo Merlo a
ao governo foi possível também pelo aporte de um segundo senador. Neste momento, o governo precisa de votos ao Senado. É claro que dois senadores que vão a aumentar, a fortalecer a maioria de governo são importantes. Me pergunto como o senador Cário, eleito com a USEI, que declarou oposição ao governo, um dia antes da formação do governo, passou a integrar a maioria, se juntando ao deputado Merlo, e esta situação é particularmente estranha, justamente porque foi o mesmo Merlo a indicar este tipo de situação. Como vocês podem perceber, tudo isso tem a ver também, não somente com a eleição de um senador a mais ou a menos, mas até com a composição do governo, talvez numa situação diferente com a minha eleição hoje, também a composição do governo seria diferente. Finalizando, a questão do meu recurso. Somente nestes dias, depois da formação do novo governo, se estão instalando, empossando as comissões parlamentares e também a assim chamada Junta per le Elezioni, que é a comissão dos senados que vai a julgar sobre a eleição ou os recursos contra a eleição de alguns senadores. Então vai começar um processo que claramente não é somente relativo à minha pessoa, que vai envolver vários casos duvidosos. Eu espero que ao longo dos próximos meses possa ser aclarados que a eleição do senador Cário foi ilegítima, porque temos provas de pelo menos 30 sessões eleitorais de Buenos Aires, onde um único partido tem mais de 90% dos votos, em alguns casos 96%, 97%, e estes votos são todos feitos com a mesma grafia, com a mesma caneta. Então, e além disso, não somente um recurso foi apresentado ao Senado, mas a Justiça Italiana e Argentina vão trabalhar para apurar responsabilidades, que sejam do Correio, que sejam dos candidatos ou de outras pessoas. Eu sou confiante, espero, repito, não tanto pela minha situação, mas porque acredito que na ausência de uma apuração dos fatos, na ausência de uma séria investigação, este tipo de episódio que infelizmente já aconteceram no passado vão se repetir de forma amplificada, e o risco muito sério é de acabar com o voto degli italiani all'estero, e já temos elementos para poder dizer isso. O primeiro-ministro, o premier Conte, no seu discurso, se não me engano, na Câmara ou no Senado, não lembro mais, mas um desses dois, ele, pelo menos uma única referência que ele fez aos italianos no exterior, ele tocou exatamente nessa questão do um novo mecanismo para a eleição no exterior. Isso, você não teme que joguem essas coisas para debaixo do tapete, não? Eu acho importante essa declaração do primeiro-ministro. A reforma do voto para os italianos no exterior é uma das exigências principais. Agora, eu espero que também o governo, o primeiro-ministro, passe das palavras aos fatos, porque, de um lado, fala de melhorar o voto para os italianos do exterior, do outro lado, aceita ou até governa com voto de parlamentares eleitos numa forma quanto menos suspeita. Vamos ver como vai esse processo. Eu quero só lembrar que tanto o Movimento 5 Estrelas quanto o partido da Lega Nord, do Salvini, no passado se manifestaram não tanto para melhorar o voto para os italianos no exterior, mas para eliminá-lo de vez. Então, mais uma coisa que eu espero e quero ver
em relação à presença do Maia neste governo, que seja esclarecida, porque é um direito, é um dever muito importante este do voto per gli italiani all'estero e queremos clareza por parte do governo. De forma geral, Fábio, como é que você analisa os primeiros passos do governo, assim que se chama, da mudança? Como é que você está vendo esses primeiros tempos? Bah, em primeiro lugar, o processo que levou à composição deste governo foi muito, não somente muito demorado, mas muito contraditório, não? Claramente assistimos a uma grande dificuldade de unir dois partidos que foram chamados os melhores perdedores, não? Porque na realidade não teve, ninguém ganhou esta última eleição, teve um resultado positivo da Lega e principalmente do Movimento 5 Estrelas. Em torno deste resultado, o presidente da República tentou agilizar a formação deste governo, mas me parece que até a indicação de uma pessoa respeitada, mas desconhecida ou com pouca preparação, como o atual primeiro-ministro Conte, já mostrou uma primeira dificuldade do governo, ou seja, a impossibilidade para um político eleito diretamente pelos italianos de assumir a liderança do governo. Os primeiros passos, como nós estamos assistindo nestes dias, não são fáceis. Existe dificuldade no contexto da relação com outros países da União Europeia, existem diferenças dentro do governo em relação a questões importantes, como também a questão da imigração, onde a posição da Lega não é exatamente aquela do Movimento 5 Estrelas. Claro que estas dificuldades nós vamos ver para frente. São dificuldades, contradições, como eu digo, que também têm muito a ver com a nossa presença e as políticas para os italianos no exterior. E não é somente a questão do sistema de voto ou do direito de voto para os italianos all'estero. Me pergunto, por exemplo, como no mesmo governo pode conviver o Riccardo Merlo do Maia, que tem uma posição, por exemplo, em relação ao Venezuela, não, de solidariedade com a comunidade italiana e, imagino, também de crítica à posição do governo Maduro, com um forte colega sottosegretário do Merlo, Manlio Di Stefano, que durante a legislatura passada foi para a Venezuela homenagear Maduro, homenagear Chávez, a defender a Venezuela, até a indicá-la como exemplo a ser seguido para todos nós. E hoje a comunidade venezuelana está se manifestando contra o governo italiano, contra este Manlio Di Stefano, que é, de uma certa maneira, o responsável exterior do Movimento 5 Estrelas. Ou seja, contradições, dificuldades que ao longo do tempo vamos ver se vão a deflagrar em alguns problemas a partir da coexistência desses dois partidos tão diferentes. Ô Fábio, e enquanto você aguarda o recurso, que certamente não será tão rápido assim a resposta, o que Fábio Porta está fazendo? Todo mundo pergunta isso. O que Fábio Porta faz nesse período? Bom, mas como todo político sério e responsável, quando ele não é confirmado no cargo, ele volta a fazer o que ele estava fazendo. Ou seja, eu não cheguei deputado do nada porque estava passeando como turista no Brasil. Eu tinha uma responsabilidade importante de presidência e coordenação de uma instituição italiana, o Patronato Italwil, uma responsabilidade que também prevê uma coordenação na América do Sul de uma associação, a União Italiana no Mundo. Este trabalho já a partir do 1º de junho voltei a fazer.
estou chegando hoje do Brasil, fiquei 15 dias justamente trabalhando nesse sentido em São Paulo, esteve também em Brasília, e justamente por conta disso e também da minha responsabilidade política que continua, não? Que é outro meu papel. Eu sou membro da executiva nacional do Partido Democrático, da coordenação na América do Sul, esteve na Argentina justamente para isso. Vou continuar então a estar presente no Brasil, em São Paulo, onde tenho o meu escritório e a minha residência, mas vou continuar fazendo isso com a presença também forte aqui na Itália, onde vou acompanhar tanto a questão do meu recurso junto ao Parlamento e a organização do Partido Democrático no exterior. Perona, se me permite finalizar com duas coisas. A primeira, agradecer mais uma vez, e você sabe que não é um agradecimento formal, a revista Insieme, que hoje também com a nova tecnologia é sempre mais ativa também nas redes sociais, através do portal na internet, porque não é fácil, sabemos que não é fácil, mas também é necessário, importante informar a comunidade italiana no exterior. Eu vou trabalhar muito, não, nos próximos meses. Em São Paulo vamos inaugurar no final de julho a primeira escola de formação política organizada para um partido no exterior, justamente no Brasil, em São Paulo, porque acredito que informação e formação são a base de uma cidadania plena para os italianos no exterior. Falar somente de cidadania sem estes aspectos muito importantes, principalmente pela política, é absolutamente insuficiente. Segunda coisa, me permite também, através desta entrevista, de agradecer mais uma vez, do fundo do meu coração, as milhares de pessoas que, mais uma vez, me confirmaram como o candidato ítalo-brasileiro, residente no Brasil, mais votado, com mais de 21 mil votos, um resultado que me honra, um dos mais votados de toda a América do Sul. E para mim este resultado é um motivo não somente de satisfação, mas de responsabilidade. Ou seja, eu vou continuar, não vou desperdiçar este voto somente porque fico fora do parlamento, mas vou continuar o meu trabalho ao lado da comunidade italiana, para que eu acredito que não é somente com um cargo no parlamento que se defende a nossa comunidade e se trabalha por ela. Então, para quem me conhece, pode continuar a contar comigo, e este trabalho vai ser capitalizado em alguma maneira. Com este governo atual, com este mandato dos legisladores atuais, mas também no futuro que vamos construir junto. Então, muito obrigado e até logo.